Boa noite, paz e bem. Sou Jefferson Machado, da Ordem Franciscana Secular, na Fraternidade Nossa Senhora Aparecida, em Nilópolis, Rio de Janeiro, e historiador estudioso do movimento franciscano da Idade Média. Inauguramos hoje mais um espaço para diálogo e utopia. Aqui exploraremos as potencialidades e capilaridades do movimento franciscano, trazendo pessoas que utilizam esta forma de ser cristão em suas atividades, principalmente no que tange o povo preto, tão abandonado em nosso país. Enganam-se quem acha que o rótulo franciscano está ligado só aos católicos. Muitos irmãos e irmãs de diversas religiões diferentes agem a partir das ideias desse italiano que encantou o mundo no século XIII. Seu Cristo era diferente daqueles que estão amarrados às estruturas, sendo elas eclesiásticas ou não. Um Jesus pobre e nu, que tinha nos leprosos de sua época a imagem do favelado de Nazaré. Outra face importante era a fraternidade. Somos irmãos e, como ele, deveríamos entender, assim como afirma no seu testamento, que depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me ensinava o que deveria fazer, mas o próprio Altíssimo me revelou que deveria viver segundo a forma do Santo Evangelho. Por isso, vamos ler o Evangelho através dos irmãos, começando por aquele que divide essa iniciativa aqui comigo, que é meu querido irmão em Cristo, Raiz André Guimarães, que é educador popular, historiador e teólogo, atualmente pastor da Igreja Metodista Filadélfia, no bairro do Engenho Velho da Federação, Salvador, Bahia. Boa noite, querido irmão, paz e bem, axé, né? Axé aí. Paz e bem, isso. Estamos aí na resistência. E para ficar melhor, né? E o melhor sempre fica para o final, a gente vai apresentar aqui o nosso convidado, Frei Davi Raimundo dos Santos, que é diretor executivo da Educafro, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes. Rede com grande número de pré-vestibulares comunitários em vários estados. Há mais de 20 anos, dedica-se a trabalhos populares, sobretudo na área de educação para afrodescendentes e carentes. Frei Davi, boa noite. Eu vou começar logo fazendo uma primeira pergunta, dando boa noite, fazendo a primeira pergunta. Por que você se tornou frade franciscano e optou pelo sacerdócio? A motivação, primeiramente, boa noite, Jefferson, boa noite, André, o pastor André, boa noite a todos os que estão aí acompanhando esse momento de troca de energia espiritual. A motivação número um da minha decisão de jogar a minha vida nos braços de uma causa transcendental, foi justamente a esperança. Foi a esperança de ver o mundo, de ver cada um de nós cristãos trabalhando pela igualdade de oportunidades. A energia que me movimentou e movimenta até hoje, graças a Deus, é de não me conformar com o mundo que o sistema imprime e define, mas querer sempre um mundo fraterno, de partilha, de garantia de oportunidades. Por exemplo, hoje aqui, nesses dias, eu estou em grande festa. Por que eu estou em grande festa? Pessoal e com meus irmãos negros de São Paulo. Porque, não sei se vocês sabem, nós, afro-brasileiros, somos 55,8% do Brasil. E no mundo da informática, na tecnologia da informação, pergunto a vocês, na opinião de vocês, nós somos quantos afro-brasileiros que atuam no mundo da tecnologia da informação como desenvolvedor, como programador? Somos quantos por cento? Chuta aí, pode chutar. 5%. Você é contra nós por quê? 30%, pronto. André, bom, vamos lá. Você fica com 5 ou fica com 30? Fico com 30. Você fica com 30. André, quantos por cento? 40. 40. Permanece ou quer trocar? Permaneça. Nós, afro-brasileiros, no Brasil, somos 55,8% de brasileiros afro. No mundo da tecnologia da informação,
nós não chegamos a 2%. Não chegamos. Você me quebrou, hein? Quase que eu acertei. Não tem convicção. Oh, desculpe. Então, gente, estamos rindo, mas a coisa é gravíssima. É inaceitável. O novo, tecnologia é o novo. O novo vem carregado do velho, que é exclusão, discriminação, falta de oportunidade. E aí, por que eu falei que estamos em festa? Porque nós criamos aqui em São Paulo, para o Brasil inteiro, é online. Então, vocês todos aí do Rio de Janeiro, da Bahia, vocês todos, seus fiéis, todos eles podem entrar e fazer. Criamos a Educafrutec. O que é isso? É um curso de tecnologia online. E um detalhe, são vários pequenos cursos de 10 horas. Quem faz um curso de 10 horas e tira nota acima de 5, quem faz um curso de 10 horas e tira nota acima de 5, recebe, após as 10 horas, R$100 de prêmio. Para qualquer um, de qualquer lugar do Brasil. Então, gente, motive o pessoal que está aí desempregado por causa do coronavírus, motive todo mundo entrar no site da Educafro e se inscrever no curso da Educafrutec. Bom, a alegria é essa, mas tem outra também. Uma empresa pediu à Educafro para indicar alunos da Educafrutec para fazer processo de seleção. Indicamos 15 alunos. Desses 15, indicamos 14. Desses 14, 7 foram aprovados. E olha só, com apenas 3 meses de curso, eles foram contratados, somando todos os benefícios, dá em torno de R$5.500 por mês. Somando todos os benefícios, dá em torno de R$5.500. Ganha mais do que o André como pastor. E um detalhe, quem contratou, teve consciência que esse povo Educafro teve 3 meses de formação. Então, no contrato, eles vão trabalhar e vão estudar no horário do trabalho, para continuar se aperfeiçoando. E dia 18, peço a oração de vocês, uma oração da esperança, vamos mandar 45 alunos da Educafro para prestar prova no Banco Itaú, também na tecnologia. O salário também é bem assim, atrativo e mesmo esquema, eles vão trabalhar e estudar na hora do trabalho. Gente, isso é uma revolução. Assim como a Educafro começou uma revolução há 40 anos atrás, de pré-vestibular para incluir o núcleo da universidade, agora a Educafro está iniciando uma revolução para incluir o negro no mundo da tecnologia. E eu preciso que você, meu irmão André, faça esse trabalho aí na Bahia urgente, abrindo um núcleo de Educafrutec na Bahia, e preciso que o Jefferson abra um núcleo de Educafrutec, ou na sua demora, ou em Ilópolis, você escolhe. Ele não muda. Meu Deus do céu. A famosa pedagogia do constrangimento, né, cara? Joga o nosso peito. É mole, não. Vamos conversar depois, Frei. Frei, desde que eu te conheço, né? A gente já era um pouquinho mais jovem, tinha menos cabelo branco. Você está nessa luta, e assim, pelo que eu vejo, isso é uma missão que para você é fundamental. Você tomou uma consciência que poucos negros têm, na verdade, a consciência que você tem, porque se deixa levar por várias coisas que não levam a nada mesmo. E você está sempre com esse caminho positivo, criando brechas, rompendo os muros. Né? E aí, como a gente enviou algumas perguntas para você, e a gente falando sobre isso, e eu olhando você, e assim, tranquilamente, por tudo que eu já li, eu vejo você como um grande franciscano
assim, mas não é um grande de você ser um cara que é melhor do que ninguém, não, mas que você segue na risca essa espiritualidade, mas de uma forma prática, que eu vejo em Francisco, né? Eu vejo essa coisa de tá todo o tempo pensando no outro, né? Pensando naquele que vem depois. E isso que é uma coisa maior que está dentro de você. Eu nunca te falei isso, estou aproveitando essa chance aqui. É o amor que você tem pelas pessoas e às vezes elas nem entendem. Isso é uma prova de amor muito grande. Assim, para gente que te conhece, que já viu você passando mal e trabalhando, né? Eu fui em reuniões, você passando mal e trabalhando ali. A gente sabe que esse teu trabalho é fundamental, né? Obrigado. É fundamental, Frei. Assim, queria eu poder ter esse desprendimento que você tem. E eu digo que sou franciscano para todo mundo, mas eu fico com vergonha quando estou na tua frente, na verdade, porque eu vejo que você consegue demonstrar para as pessoas o que é esse amor de Cristo. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, então. Para poder, eu vou então. Ele vai jogar no meu peito de novo, ó. É uma tarefa pequena que eu ia fazer e não vou fazer mais. Eu ia fazer. Vou partilhar com você, para você poder dizer, eu sou franciscano um pouco mais ativo. Posso fazer isso? Depende, Frei. Depende se eu já te conheço. Depende da sua proposta. Numa dessa aí, eu entrei no tal de Perfeita Alegria, lá em Nilópolis, no pré-vestibulinho, que a gente abriu uma casa que eu fiquei doido. Numa dessa, tô aí. Pois é. André, pastor André e Jefferson, olha só. Não sei se vocês sabem, mas hoje o instrumento que mais dá dinheiro no Brasil, chama-se ser dono de um cartório. Sabia disso, vocês? Não. É o que mais dá dinheiro. No Brasil, ser dono de cartório era tipo capitania hereditária. Isso. Era tipo capitania hereditária. Houve umas lutas aí e tomaram isso das famílias e transformaram isso em serviço público. Nós, Educafro, percebendo, se é serviço público, e se existe cota de 20% para negro no serviço público, então nós vamos entrar na justiça exigindo que 20% dos cartórios sejam de negras e negros. Entramos no Conselho Nacional de Justiça. O presidente é o Dias Toffoli, do Conselho Nacional de Justiça. Em 17 de dezembro, fomos lá para o Conselho, em Brasília, com um grupo de pessoas para pressionar, porque era a primeira votação. E, para nossa alegria, ganhamos o primeiro voto. Em seguida, pediram vistas. Um dos conselheiros pediu vista. Mas onde quero chegar? Gente, já rodei o Brasil inteiro. Não encontrei até hoje o único cidadão negro que está se preparando para prestar concurso público para ser dono de cartório. Então, daqui a alguns dias, vamos ter essa vitória. 20% dos cartórios do Brasil obrigatoriamente tem que ser de negros. Mas, para isso, ele tem que atender os critérios lá estipulados. Só que eu estou com medo, porque vamos ter uma tremenda vitória e não ter negro preparado. Então, sua missão é pesquisar isso como historiador e ver como motivar o negro a se preparar para ser dono de cartório. Pode ser, Jefferson? A gente faz. Pode deixar que a gente vai fazer. Isso aí é tranquilo. Vou sentar aqui na pandemia e vou sair com alguma coisa daqui. Maravilha. Pode ficar tranquilo. Isso aí eu prometo. Sabia dessa história dos cartórios? Não. Eu sei que é algo que move bastante dinheiro e é algo que assim, vê que o nosso povo preto, nem para trabalhar, muito mal trabalha na parte da limpeza e tal, mas são poucos os pretos que trabalham à frente, né, ou estando ali trabalhando no cartório. Aqui na Bahia mesmo, né, em Salvador, aqui no bairro aqui próximo ao Shopping Salvador, tem uns cartórios ali
Na Bahia, você não vê pessoas retintas trabalhando. No Rio de Janeiro também não tem. Não Também tem não tem. Mas, São com todos certeza, a partir de agora, com o gesto de liderança de trabalho, vamos ter negros dando de cartório. Ai, Frei Davi, tu não muda. Frei, assim, a gente organizou um roteirinho, né, com algumas perguntas, até para o povo que estiver participando, o povo que está acompanhando, o povo ter uma dimensão, o povo conhecer um pouco mais, um pouco da história do Frei Davi e essa espiritualidade que move o Frei Davi. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer, desde as reuniões lá de Nilópolis, em Aparecida, de estar junto ali no Quilombo, de estar vendo ali todo momento, uma oportunidade de bolsa de estudo. O senhor colocava o hábito, colocava o hábito a serviço do povo. Eu sempre falo isso, que os religiosos de hoje precisam despertar para isso, entender que eles devem colocar a sua vocação a serviço do povo, e assim como Moisés teve a oportunidade de negociar a libertação do povo, todos os religiosos têm essa vocação e precisam exercer isso também. Então, Frei, o objetivo é a gente trocar essa ideia e as pessoas terem acesso à sua história, terem acesso um pouco dessa espiritualidade que te motiva. E aí, obviamente, essa espiritualidade cruzando com a sua identidade racial, a sua identidade como afrodescendente, como preto. Aí a pergunta é, Frei, o senhor sempre se percebeu como negro? A sua família se percebia como negro? Como era ser jovem no Espírito Santo? O que na sua época, né? Como é que foi ser jovem negro no Espírito Santo e, obviamente, perceber todas as contradições raciais existentes? Veja só, um pouco da minha trajetória de negritude é muito parecida com a trajetória de quase todos os afro-brasileiros. Meu pai negão, minha mãe branca, e nascemos e fomos criados sempre como se fôssemos brancos queimados do sol. Frequentava uma prainha, morava perto de praia. Então, para nós, para mim, a cor da pele era queimada do sol e o cabelo carapinhado era fruto da água salgada do mar. Pronto, estava resolvido. Eu era um branco que todo mundo queria ficar moreno, todo mundo ia para a praia, então eu estava na moda já, antes de qualquer coisa. Bom, até quando sofri alguns racismos. E ali eu percebi, então, o quanto eu estava equivocado na minha percepção, e então eu refiz a minha existência, ressignifiquei o meu existir, a partir dos racismos que sofri. De modo que, em uma certa altura da minha caminhada no seminário, eu falei para meu superior, só aceito ser frade franciscano se for para me dedicar minha vida pela libertação do povo negro, pela verdadeira libertação do povo negro. Aí o meu superior falou assim, tudo bem, se você só aceita por isso, é a sua vontade que define, então faz sua mala e vai embora. Porque aqui, ser franciscano não é fazer sua vontade, é você fazer o que Deus quer. Mas meu superior, para mim está claro que Deus quer isso de mim. Mas nós não queremos de você, sua missão é outra. Bom, então, irmão, eu confesso ao senhor que eu prefiro mais respeitar a Deus do que ao senhor superior franciscano. Aí eu sofri um pouquinho, né? Aí daí para frente foi só confusão na minha vida. Mas tudo bem. Uau! E como é que foi isso, Frei? Porque, assim, a gente acha, né? Existe uma ideia romântica de que você está no espaço cristão, onde as pessoas seguem a Cristo, e que, naturalmente, as agendas de promoção da justiça, a promoção da vida, é algo que seja natural. Mas eu consigo perceber, através da sua fala, Frei, que a agenda em defesa da vida do povo preto, a agenda em promoção da vida, sempre causa um certo tipo de mal-estar.
sempre causa um certo tipo de desconforto, porque o que a gente percebe da estrutura da religião é de apenas consolar, mas nunca confrontar as estruturas que promovem a morte e promovem a dor do povo. E aí eu vejo agora, na sua fala, que quando a sua vocação profética surge, ela é silenciada. Ela tentou ser silenciada. Exato. Tentou. Mas eu permiti que Deus fosse maior do que meu superior franciscano. Sim. E outros jovens, Frei, outras pessoas que estavam ali contigo no seminário, vendo a sua atitude, vendo o seu posicionamento, eles tiveram a oportunidade de despertar ou recuaram por conta de um certo tipo de receio, alguma coisa do tipo? Tivemos as duas realidades. Alguns despertaram e outros, por sobrevivência, para garantir sua sobrevivência, recuaram. Mas o que me angustia muito na sua fala, me trouxe à tona uma angústia que um pouco eu abafo essa angústia com a esperança. A angústia é o seguinte: a minha percepção é que as igrejas em geral, católica, metodista, as igrejas em geral, elas se deixam influenciar mais pelos interesses do mundo e do sistema do que elas influenciam o sistema. Então, nossas igrejas hoje, elas estão só sobrevivendo. Elas estão muito voltadas para si. Elas esqueceram demais do profetismo. E é impossível uma igreja ser verdadeiramente de Cristo sem o profetismo. É impossível. Então, o que tem de pessoas se auto-enganando em todas as igrejas é de fazer pena. Sim. Frei, essa é uma realidade que a gente tem encontrado. Parece que... Eu falo isso muito para as pessoas, porque é uma coisa que parece ser muito assim pesada, mas eu tenho visto a igreja como clubes associativos, né, onde as pessoas se reúnem para fazer jantar, fazer festa, fazer bingo, e distribuir a bolsa de alimento, né? Porque aí você alivia o seu interior, né? Mas, na verdade, essa questão de lutar contra a estrutura que é colocada e que atrapalha a vivência, né, do evangelho e que, na verdade, enquadra o evangelho. Hoje o evangelho está enquadrado, na minha opinião, né? Então, o evangelho foi enquadrado e aqueles que lutam contra esse enquadramento sofrem muito, porque é muito pesado. Mas, como o senhor falou, quando você deixa Deus se colocar acima disso tudo, aí você consegue enfrentar, né? O Deus é o Deus da esperança, é o Deus que lhe mostra luz, lhe mostra sentido do existir. Mas nessa linha da reflexão de vocês dois, com referência à ausência da igreja no reino de Deus, olha só, ausência da igreja no reino de Deus. Vamos trazer um exemplo assim bem concreto. Você vê que, recentemente, as empregadas domésticas deixaram de ser escrava e passaram a ter carteira assinada. Recentemente, as empregadas domésticas deixaram de ser escravas e passaram a ter carteira assinada. A pergunta é a seguinte: qual foi a energia que cada igreja nossa deu para isso acontecer? Nem as cotas, Frei, nem as ações afirmativas. Você tinha o posicionamento. Lembrando que a maioria da população que sustenta as estruturas, a estrutura de todas as igrejas são pretas e pretos. Nem isso. Imagine uma outra estrutura que grande parte dos nossos irmãos brancos e com poder aquisitivo utilizam a mão de obra de empregadas, subalternizam os seus trabalhos. Imagina se teriam coragem de abrir mão desse privilégio. Não, Frei. Não. Isso é muito duro. Olha só, nessa linha de olhar a nossa prática, aqui estamos comentando, refletindo na luz da esperança. Não estamos malhando as nossas igrejas. Não. Na luz da esperança.
E nessa linha aí, olha só vocês um detalhe aí. O que é que a Igreja Católica fez para libertar os negros da escravidão? Quase nada. Ok. Em um certo momento da história, as igrejas evangélicas conseguiram mudar a lei brasileira e as igrejas evangélicas puderam vir atuar no Brasil. Ora, a igreja evangélica que fez esse trabalho foi a igreja evangélica norte-americana. Naquele período, a luta do negro era muito forte. E os negros tinham uma consciência racial muito intensa. Assim que as igrejas evangélicas conseguem o direito de vir abrir igreja no Brasil, tomaram uma decisão entre eles. Olha só, não vamos levar pastores negros para o Brasil. Por quê? Porque aqui os pastores negros são muito conscientes dos seus direitos, do direito do povo negro. E lá no Brasil, o povo negro não tem consciência dos seus direitos. Se levar os pastores negros para lá, vai mudar essa realidade e pode criar lá muitas tensões. Então, só vai para lá pastores brancos. Eu pergunto a vocês, desde quando começou a vir evangélico para o Brasil, quantos pastores negros norte-americanos vocês conheceram aqui no Brasil? Eu tenho outro acréscimo aí, Frei. É interessante que parte das igrejas dos Estados Unidos, em sua maioria, já existiam as igrejas negras, as Black Churches. Então, essas Black Churches, elas estavam no contraponto e estavam denunciando a participação das igrejas na promoção de práticas escravistas no Sul, segregacionistas no Sul, e denunciando o silêncio delas em relação à população negra. Aí a gente vai ter essas missões que vão vir para o Brasil, em sua maioria organizadas e dirigidas para famílias brancas, famílias com poder aquisitivo, e depois a gente começa a ter uma interiorização das igrejas evangélicas e que vão alcançar a população preta. Até aí, beleza. Mas a parte mais crítica, mais sofrida, é que parte dessa igreja que surge, ela não tem uma percepção e não compreende a existência do pecado e do racismo como estruturante das relações sociais no Brasil e, o pior, impedem qualquer tipo de reflexão nesse sentido. Um exemplo bobo e básico. Até hoje, pastores batistas não tiveram acesso à literatura do pastor Martin Luther King nos seus seminários. Até hoje, não tem. Se o senhor perguntar hoje quais faculdades de teologia evangélica trabalham James Cone, teologia negra, lá da década de 80, chegando no Brasil, livro, mas desde a década de 60 nos Estados Unidos. Poucas pessoas ainda conhecem essa teologia. Por quê? Porque se utilizou do discurso evangélico, religioso, para amenizar o processo de consciência racial e obviamente, né, assim, de forma bem óbvia, de silenciar a consciência. Imagine se as igrejas de periferia, as igrejas da Assembleia de Deus, que são majoritariamente de periferia, imaginem se elas tivessem acesso à teologia negra. Imaginem se aquele pastor negro tivesse acesso e descobrisse uma teologia sistemática que aponta Jesus Cristo como homem negro e logo de assumir a causa do povo negro. Seria uma revolução, Frei. Seria uma revolução. E aí, diante disso, a gente percebe o quê? A organização das estruturas eclesiásticas, em sua maioria, articuladas com o pecado do racismo. Você vai ter uma igreja de vertente europeia que vai tratar, durante todo o período colonial,
e boa parte da República, o negro também colocado de lado dentro do processo civilizatório, dentro do processo humano, e você vai ter uma igreja protestante que vai chegar aqui no Brasil já querendo também se adequar ao status quo, né? Essa ideia de que eu vou, para não criar problema, não posso ser subversivo, não posso ser problemático, eu vou criar uma igreja que vai se adequar ao status quo e que vai conseguir suas vitórias, e a vitória, e isso é uma coisa que é muito interessante, a vitória da igreja não está na cabeça dessas pessoas, nessa conquista das almas e nesse levar elas para uma nova realidade de amor comunitário. Tá a vitória dela e ela construir, né, institucionalmente, se construir institucionalmente, criar igrejas, criar uma estrutura, e o ser humano, que era para ser a mola mestra de todo esse caminho da igreja, acaba sendo alguém que fica de lado, principalmente aquele que não consegue falar, que não é sócio do clube, como eu disse lá no começo. Quem não é sócio do clube não consegue entrar, não consegue falar, não consegue ver a dor dele sendo colocada e ninguém vai atrás para modificar essa situação. Mas olha, é aí que o Frei falou, não é uma questão da gente estar criando problema, mas é uma reflexão que precisa ser feita. Nós estamos no Brasil hoje com esse problema da Covid, com milhões de pessoas em comunidades carentes, sem ninguém para chegar lá e falar para elas, né, o que elas precisam fazer para conseguir a atenção, por exemplo, do governo, quer seja estadual, municipal, não interessa aqui quem quer que seja. E essas pessoas não conseguem sair daquela coisa delas porque foi ensinado para elas ficar quietas no seu canto, fazendo a sua oração e não se colocarem como alguém que faz parte da vida, né, da sociedade, da fraternidade, da comunidade. E isso é um erro que eu vejo em todas as igrejas, e eu não vou criticar só uma ou outra, eu acho que o cristão precisa olhar de outra forma. A gente não precisa ser subversivo, como as pessoas falam, né? Mas a gente precisa ser fraterno, né, colaborativo, e ter esse amor que Jesus mostra todo o tempo aí na Bíblia, no Evangelho, todo o tempo Jesus falando, mostrando que ele não está preocupado se o cara é preto, amarelo, azul, ele está preocupado em trazer aquele cara para a roda, né? Ele tem que fazer parte daquela roda. Nessa linha, duas palavras podem ajudar nós na reflexão. A gente precisa investir numa igreja intuição e deixar mais um pouquinho de lado a igreja instituição. Precisamos investir mais na igreja intuição, que foi a igreja de Jesus Cristo, foi a ação de Jesus Cristo, foi a igreja de Francisco, foi a ação de Francisco. Igreja intuição, e não tanto igreja instituição. Isso lembra muito aquele livro, né? É um livro famoso sobre Francisco de Assis, que é Da Intuição à Instituição, onde ele vem mostrando exatamente, desde o momento inicial, e mostrando e falando, aqui era assim, e ele vai mostrando que a institucionalização vai minando a intuição inicial e vai levando a esse elefante branco, muitas vezes, que nós temos, que não consegue sair daquela estrutura por causa de tanto compromisso, tanta coisa, e não consegue fazer a coisa andar, né? Então, o Desmonet é um livro clássico do franciscanismo aí, da década de 80, foi publicado até pela Cefepal aqui no Brasil, fala muito disso, é muito interessante, entendeu? Mas Frei, vamos lá, André. Frei, tem uma outra pergunta, assim, como o senhor vê, eu me lembro que, obviamente, eu cheguei bem depois, mas eu tive acesso aos documentos e tal, e pude ver uma potente articulação, né, do senhor, junto ali, como o senhor foi secretário, se não me engano, do Celano. Foi do Celano? O senhor foi secretário? O senhor foi secretário regional ou latino-americano? Eu fui da comissão latino-americana da Pastoral Afro. Isso. E aí eu lembro, né, que, claro, depois eu pesquisei, obviamente, né, uma grande mobilização do senhor, uma fala potente do senhor no filme Abolição,
do Zósimo Bubu ali, no momento ali que o povo estava, sabe, assim, o Brasil ali pegando fogo e o senhor ali se posicionando em relação à igreja, convocando a igreja para o posicionamento em relação a tomar uma atitude em relação ao povo negro, a sua articulação junto aos líderes, né, religiosos negros, na articulação da comissão, da campanha da Fraternidade 88, que foi algo, sim, potente demais, surgimento de Grucom, de grupos de consciência negra no espaço da igreja, foi algo muito efervescente e muito potente. Como o senhor vê, né, como o senhor vê a participação, né, dos religiosos negros, né? Ou seja, como o senhor vê a potência dos religiosos negros nessa luta de combate ao pecado do racismo? Como é que o senhor vê a participação? O senhor acha importante? Tem que se reorganizar? Enfim, como é que o senhor acha disso tudo? Nós tivemos momentos muito ricos, onde religiosos, seminaristas e padres negros se organizavam a partir da esperança do profetismo. Religiosos, seminaristas e padres. E em um segundo momento, me reuni em vários encontros de pastores e evangélicos negros, também construindo a esperança do profetismo. No entanto, esta onda de movimento de direita nas igrejas e na sociedade praticamente varreu tudo. Praticamente varreu tudo. Hoje, eu encontro vários religiosos negros, vários padres, vários seminaristas, e percebo que eles fogem do tema do negro como o diabo foge da cruz. Exato. Eu tenho pena. Eles são vítimas de uma estrutura cruel. Eles são vítimas de uma estrutura cruel, que é a igreja e instituição. E se eles tivessem a oportunidade de estudar a diferença entre igreja e instituição, como eu tive, eu tenho certeza que eles não cairiam nessa armadilha da igreja instituição. Eles são vítimas também, coitadinhos. Tenho pena porque eles são vítimas. Sim, sim, sim. É muito difícil você conversar com essas pessoas, né? Porque elas têm uma verdade já posta, uma verdade que a gente não consegue trabalhar essa verdade, né? Tentar mostrar outro caminho. E você vê que você falou da igreja aí da direita, né? Mas que evangelho é esse que é diferente, né? É essa discussão que eu às vezes me levanto aqui em casa. Que evangelho é esse que é diferente? Que posição é essa que é tomada que eu não consigo enxergar na figura de Jesus Cristo aquilo que ele é, né? Quando eu vi padres fazendo arminha, quando eu vi pastores fazendo arminha, eu falei assim, realmente o poder do mal está dominando o Brasil. Que realmente foi ali, ó. Em que momento da história de Jesus Cristo ele foi a favor de arma? Só pastor doido, só padre doido é que cai nessa armadilha. Doente mental. Mas, ao mesmo tempo, pobre coitado, vítima, porque foi vítima de uma formação ingênua. São vítimas de uma formação ingênua que não entende o evangelho na sua essência. O evangelho é rico demais, é esperança, é energia, é cosmo irradiando força. Mas para quem quer, ou para quem tem a oportunidade de entender. Maravilha. Para quem está buscando o amor, né, também, e não só uma troca. Muita gente busca o evangelho para trocar, né? Nessa mentalidade que a gente tem consumista, capitalista hoje. A gente vive no sistema capitalista, a gente usa dinheiro, não sou aqui nenhum inocente de vir pregar uma loucura, vamos abandonar o dinheiro, não é isso. Mas sabe, a ingenuidade do povo
de um setor do povo está crescendo demais. Por exemplo, já recebi umas 10 vezes um vídeo, não sei se vocês já receberam. É um pastor vendendo a máscara do Espírito Santo. Então você paga R$200 e ele manda pelo correio para você a máscara do Espírito Santo. Quando você abre então a caixa do correio, não tem nada. Só tem um bilhete falando: a máscara do Espírito Santo é sua fé. Passe a mão e entenda que o Espírito Santo é com você. E vai adiante. Que luta! E muita gente comprando essa caixa vazia. Mas imaginei, a internet foi muito boa para a gente em algum momento, né? Mas, infelizmente, muita gente não estava preparada, digamos assim, emocionalmente, porque você coloca um medo para determinadas pessoas, elas entram em pânico e fazem qualquer loucura para acabar com o pânico, né? Intelectualmente, muita gente não estava preparado, porque não consegue muitas vezes discernir o que é verdade, o que não é, e não sabe procurar onde vai ver a verdade. Então, a gente está vivendo um momento, uma crise, que ela está muito ligada às redes sociais, né, muito ligada à internet, que é muito importante para a nossa luta. A gente está aqui agora falando, né, e estamos falando usando a internet. Então, a internet é ótima também para isso. Mas isso é outra coisa que eu acho também que as igrejas deveriam trabalhar. Não as igrejas que usam para o mal, né? Porque a gente sabe que tem um pessoal que usa para o mal. Mas a gente usar para o bem. A igreja também tinha que aprender. Hoje o Papa Francisco usa muito bem, algumas outras pessoas estão começando a usar, mas a internet a gente tem que ocupar esse espaço. Porque o que está acontecendo é que, infelizmente, as pessoas estão caindo no conto do vigário. Literalmente, né? Recebeu uma caixa. É o conto do vigário. Não tem outra explicação, entendeu? Complicado mesmo. Vai lá, André. Falei, você queria falar. Sim, Frei. É possível dizer, né? Aí agora o senhor está falando, estou pensando até mesmo que, obviamente, existe um grupo ligado à teologia da libertação que fez um discurso pelo pobre, né, em relação ao pobre, opção preferencial pelos pobres. E aí eu vejo a sua prática, vejo a prática do Padre Toninho, de vários outros religiosos e religiosas negras, que radicalizam, dizendo, não, o pobre no Brasil é preto. O pobre no Brasil é preto. Então, peraí, vamos olhar com carinho. Então eu vejo o teu gesto e o gesto de outros irmãos dentro do movimento da teologia da libertação, sinalizando a importância de olhar para o preto como esse irmão, essa irmã fragilizado pelas estruturas do mal, né? Então, ressignificando a ideia do leproso, né, que foi o alvo missionário de Francisco de Assis. E aí eu acho interessante, Frei, que o senhor dá um giro. Chega um determinado momento, o senhor se afasta desses espaços mais de discussão e o senhor radicaliza para uma ação. Aí eu lembro da paróquia lá, a paróquia lá de São João. São João Batista. São João Batista. E aí o Frei ali já mobilizando as missas enculturadas, que foi um escândalo, sabe? Rede Globo, canais internacionais alemães ali perguntando, entrevistando aquela onda toda, a militância do senhor lá em Caxias, abraçada a estátua de Caxias, vamos tirar essa estátua daqui, seu assassino, junto com o povo, e o senhor radicaliza, mas o senhor radicaliza indo para a base. E aí surge o movimento dos pré-vestibulares comunitários, que foi um movimento tão potente que até hoje ele continua ganhando dimensões, formas, potências, agora já é o Educafutec, sabe? Foi o prezinho. Então, à medida que os desafios surgem, o convite para o mutirão e para a comunhão na promoção da inclusão e da justiça. Frei, é correto dizer que os movimentos de pré-vestibulares comunitários
que tiveram base ali na Baixada Fluminense, ali no Salão Quilombo, né? Ali naquelas reuniões lotadas, um ventiladorzinho só para dar conta para todo mundo. E aí eu falei, gente, calma, o pessoal ali abafado, com o jornal balançando, o rosto para pegar um ventinho. É correto dizer, Frei, que o movimento dos pré-vestibulares comunitários foi o primeiro movimento radicalmente cristão, franciscano e ecumênico? Veja só, eu entendo que o movimento de Zumbi dos Palmares, organizando o Quilombo dos Palmares, foi um movimento cristão, franciscano e ecumênico. Por quê? Porque quando os holandeses destruíram Palmares, e eles então levavam historiadores com eles. Não sei se era o Jefferson, mas levavam historiadores com eles. Não dá para ser holandês, não, Frei. E aí, um dos relatos desses historiadores fala o seguinte: assim que entramos na sede do Quilombo dos Palmares, encontramos um grande espaço, onde era o espaço sagrado. E lá encontramos a imagem de São Francisco, a imagem de Nossa Senhora, a imagem de São Benedito, a imagem de Jesus Cristo, envolto de elementos culturais e místicos africanos, búzios e etc. E aí, para mim ali, foi uma profunda inauguração da fé em Jesus Cristo, sem perder os valores do povo africano, que seria o mesmo movimento junto aos indígenas, sem perder os valores indígenas, que seria o mesmo movimento junto aos japoneses, sem perder os valores culturais japoneses. Então, nós podemos dizer que tem vários momentos da história em que a gente pode apontar ali como momento forte da plenitude da proposta da esperança que brilha a partir de Jesus Cristo, imbuído por Francisco de Assis e com mais pitadas de cada um de nós, como a pitada da irmã Dulce aí na Bahia. Frei, o espírito sopra onde quer, né? Não tem jeito. Por mais que eles bloqueiem, por mais que eles... vai soprar em algum lugar. É bom que a gente vê soprar, né? É importante. Por que eu digo isso? Porque eu vejo ainda hoje, né, com muito respeito aos meus irmãos e irmãs do movimento ecumênico, que pesquisam e tal, mas eu não consegui ver um movimento... Claro, a gente tem outras organizações, outros movimentos também trabalhando, mas eu vejo com muito carinho a experiência dos pré-vestibulares comunitários como uma experiência concreta de um ecumenismo de base. Por quê? Você tinha ali um núcleo que se organizava no terreiro, e ali você tinha a pessoa evangélica e a pessoa católica que ia. Aí você tinha um núcleo que se organizava numa paróquia católica. Aí ali a gente tinha o povo do candomblé e o povo evangélico. Tinha um núcleo numa paróquia evangélica. Então você via o irmão e a irmã do candomblé, o irmão e a irmã católica. E quebrando uma barreira na perspectiva de obter a informação, obter a consciência, porque tinha as aulas de cultura e cidadania, para poder ir na universidade. E naquele processo ali, muitas pessoas foram alcançadas e quebraram ali o preconceito. Eu sou testemunha. Sabe? De a partir do pré-vestibular comunitário, ir ao terreiro, participar de uma aula de cultura e cidadania, que tinha ali, né, o pessoal disponibilizava, de várias vezes estar lá no espaço do Quilombo, participar das reuniões da PN, que também o povo também lá, né, tia Ana, o falecido Anderson, uma galera que participava. Nunca fui rejeitado, sabiam que eu era evangélico, me abraçavam e tal, sabe? Então, eu vejo que é algo potente que trabalhou e transformou o coração de muita gente, sabe? E assim, hoje existem pessoas
que ainda nesse cenário tão bizarro, absurdo, o fruto daquele trabalho, Frei, floresceu e floresce de pessoas que resistem. A gente tem muitas pessoas de resistência que têm como formação inicial o pré, que tinha lá as aulas de cultura e cidadania. Então, assim, eu acho que aí um desafio, né, aos nossos irmãos e irmãs que pesquisam também, vamos refletir sobre isso, gente. Vamos pensar sobre isso, sabe? Porque é algo concreto, algo que tem frutos, que não foi só no verborrágico, mas que teve uma ação concreta, transformou vidas. Se hoje eu tenho condições, né, de estar conversando, trocando uma ideia aqui, de ter feito história, sabe, de ter sido fruto de luta, da isenção, que ia para lá, Frei Davi botava o hábito, ia junto com o Cleto, lá correr atrás de isenção, sabe? Se hoje nós temos uma revolução e pretos estão hoje na universidade, graças a esse movimento de caráter popular, ecumênico, e a partir da experiência de Cristo e na radicalidade também de Francisco, trouxe algo concreto para o povo. Então, Frei, esse é o meu olhar em relação ao movimento para vestibulares comunitários, porque causou uma grande revolução, sabe? E ressignificou a fé. Eu sou exemplo disso. A minha fé foi ressignificada no pré-vestibular comunitário. Verdade, verdade. Ainda ontem, participei de uma live e estava compondo a live a presidente de uma seccional da OAB. E aí ela falou, pois é, o Frei Davi, não lembro de mim, mas quero falar para o Frei Davi que eu agradeço a EduCafro por eu ter feito a advocacia. Eu era muito pobre, hoje eu sou presidente da seccional mas antes eu fui muito, muito pobre e consegui me levantar com o pré-vestibular da EduCafro e depois com a bolsa que a EduCafro conseguiu para mim. Então, Frei, o senhor lembra de mim? Não, mas Jesus lembra de você e cuide com ele de lá. Então, Frei, isso é muito importante, tudo isso. Por quê? Lá com a gente também foi a mesma coisa, né? Nós tínhamos um grupo de jovens. A gente não esquece dessa história nunca. Essa sua brincadeira, você fez um encontro com a gente. Não sei se você lembra, devia ter umas 10 pessoas no salão e você falou assim, a gente fez um debate sobre o que seria o jovem nos anos 2000. Isso era no ano de 1998, 99, por ali. E aí você chegou para a gente e falou assim, poxa, tem aí uma oportunidade de ter uma escola técnica aqui em Nilópolis que o pobre e o preto não entram. E por um movimento legal pré-vestibulinho. Eu vou te falar, Frei, que nós saímos dali, todo mundo, o João está escutando aí, o João deve estar assistindo, nós saímos dali todo mundo meio que sem saber, né, com aquela coisa assim, o que a gente vai fazer? E aí você foi na nossa primeira, nós conseguimos, através de você também, uma sala de aula lá no Ubiratã Reis Barbosa. Você foi no primeiro dia da aula, fez a aula inaugural. A partir dali, Frei, a nossa vida mudou. Né? A nossa vida mudou por quê? Não porque nós ganhamos nada com aquilo, mas porque a dimensão da fé da época, jovens da Jufra, né? A gente era da juventude franciscana ainda, aquela dimensão fez a gente transformar o nosso pensamento em relação ao Evangelho e a gente construiu um trabalho. O André esteve lá depois, nós alugamos uma casa, fizemos o trabalho em inglês, fizemos muita coisa, cara, é uma coisa de louco. Pegamos uns jovens mais novos que estavam chegando, hoje eles são nossos amigos, irmãos de fraternidade OFS, nós estamos juntos e fizemos um trabalho. Infelizmente, com o tempo, a gente não conseguiu continuar, mas a gente transformou a vida de muita gente que hoje está por aí. E juntamos o que o André falou, que é muito importante. Nós fazíamos uma reunião de trabalho onde você tinha o cara do candomblé, o cara espírita, o pessoal da Assembleia de Deus, pessoal, sabe? E isso é uma vivência que eu acho que a gente tem o desejo que todo cristão tenha, porque é uma coisa tão maravilhosa, é uma coisa tão diferente,
que esse discurso que começa a botar o outro fora da roda, quando a gente escuta, a gente fica muito triste, porque a gente sabe o que é estar no meio de pessoas que são diferentes que nós, mas são iguais. Porque tem o mesmo Deus, ou não tem, de repente é um Deus diferenciado, mas é o mesmo Deus no final, sabe? É uma divindade que está ali, e isso pra gente mudou muito a nossa vida, entendeu? E é isso que a gente quer passar. E quando a gente vê você com esse ânimo todo aí, falando de cartório, cara, a gente lembra daquela época. Eu me lembro de você chegar e falar assim mesmo, ó, tem pré-vestibulinho. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui falar com o diretor de escola técnica, você marcou, eu fui lá, era um cara que tinha lá na Cefetec, aí eu fui lá para pedir a isenção, você já tinha ajeitado tudo, era só chegar lá. Eu fui todo me tremendo, eu vou lá. Aí fui, conversei com o cara, e o cara, não, o Frei Davi esteve aqui, falou comigo, tal. A gente conseguiu isenção para todas as crianças do pré-vestibular da nossa primeira turma. Nós tivemos uma aprovação recorde. Muitas daquelas crianças conseguiram entrar no... Sabe, isso é diferente. E para mim, isso é o evangelho. Eu não consigo mais desassociar, tirar isso aí... Descobre para mim se alguns daqueles chegou a fazer curso de tecnologia lá no Cefet, e se eles estão atuando hoje na área, e passa meu telefone para eles. Tá. Vai ser muito bom encontrar com um jovem que naquele tempo já abraçou a tecnologia. Vai ser para mim eu conheço uma menina que ela hoje é doutora pela PUC em engenharia química. E ela passou pelo nosso prézinho lá, a Karen. Temos outros. Nós temos a minha sobrinha, que foi a Fernanda, que passou lá também pelo pré-técnico. Hoje ela é engenheira civil. Uau! Entendeu? A gente tem muita gente. Cara, é uma história que é uma transformação que a gente conseguiu fazer. E com muitas histórias, né? A gente fica até arrepiado. Assim, muitas crianças muito pobres, muitas famílias desestruturadas, que a gente fazia reunião com os pais, porque o pré-técnico ele tinha essa coisa diferente. Nós tínhamos que conversar com os pais. E quando o pai sentava na reunião, quando vinha, né, que muitos pais não apareciam, você via famílias fragilizadas, você falando de... Frei Davi, nós conseguimos reagrupar uma família que estava separada. A esposa chegou para mim e falou assim, pô, você falou cada coisa bonita, eu quero que meu marido venha aqui, porque a gente está brigado, se separando. O cara foi lá, aí eu dei a mesma palestra que eu tinha dado um dia antes, no sábado antes, e o casal casou no casamento comunitário da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, que não tinha casado ainda. Olha que bonito. Tá entendendo? Então, isso eu acho que as igrejas estão perdendo muito quando não abraçam essas propostas, entendeu? É uma coisa muito diferenciada. Olha só, hoje a conversa foi muito ligada também ao ecumenismo. E o nosso Papa Francisco fez um apelo para que no dia de hoje, dia 14 de maio, cristãos se reunissem e rezassem para que o ser humano procurasse ser mais humano, mais fraterno, e que investisse toda a sua riqueza no combate à pandemia e na assistência aos doentes, na assistência aos pobres. Então, vamos tocar nossa mão na tela aí e vamos pedir para quem está nos assistindo. Quem está nos assistindo? Aqui. Três dedinhos. Aqui, ó. Pronto. Sim. Quem está nos assistindo, então, também faça um gesto aí de tocar a mão e vamos rezar juntos, em sintonia com o Papa Francisco, Pai Nosso, o ecumênico. Vamos lá. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.
Valeu, Frei. Frei, Maravilha. rapidinho, ó, tem um monte de gente aqui mandando abraço, de Nilópolis, o Ivan, a Ana Soneghetti. Muita gente fez pergunta, a Josélia Leão, Cris Viana, Elaine Fazolo, Rosimar Glória, muito conhecida. Muita gente mandou pergunta e comentário, mas como o tempo nosso é curto, a gente não consegue fazer isso. Depois o senhor pode entrar, se tiver tempo, nessa live que está lá no Facebook e ver esses comentários e, de repente, mandar um abraço. Muita gente mandando abraço para você. O André, tem uma galera aqui falando do André também. Uma galera aqui me encarnando, porque agora eu virei esse casamenteiro, né? Santo Antônio. Contei essa história e veio casamenteiro. Então, depois você dá uma olhada lá e eu quero, assim, agradecer, né? Deixar, assim, para você fazer o encerramento, as palavras finais, né? E dizer, assim, que para a gente foi uma grande honra estar aqui contigo, muita saudade. A gente faz tempo que não se encontra para bater um papo. Comentei com uma amiga outro dia que eu me lembro quando a gente sentava depois da missa, das 18 horas, na Igreja Aparecida. E aí eu vou cometer um pecado que o senhor olhava para a igreja e falava assim, nossa, o que Francisco ia fazer se visse uma igreja desse tamanho? Aí eu olhava e dizia assim, eu acho que ele ia quebrar o telhado. Entendeu? A gente conversava muito, era muito legal, né? Então, quero agradecer muito a tudo que você nos ensinou e deixar assim para você as últimas palavras aí, considerações ao povo. O André, se quiser falar alguma coisa também, para a gente encerrar, que já são 8h05, já passou de uma hora a nossa live. Então, Frei, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pelo seu ministério, pela sua postura pastoral comprometida com o povo. Por diversas vezes eu já vi o senhor passando mal, com estresse tremendo, né, angustiado, mas o senhor não abriu mão da sua tarefa. Então, que Deus te abençoe. Conte, a gente fica emocionado porque é uma história, né? É uma história de anos e... Enfim, que Deus te abençoe, Frei. Paz e Amém. Obrigado. E aí eu peço a vocês todos que estão vendo essa live que anote aí um telefone. Anote um telefone e também o Jefferson pode depois jogar lá na live o telefone também, que é o telefone para orientar quem quer abrir Educafrutec, ou seja, você abrindo aí no seu bairro, na sua cidade, uma Educafrutec, você está conseguindo ajudar as pessoas pobres, negras, a terem por semana R$100 na sua conta enquanto está desempregada, enquanto está no clima do coronavírus. Ele ganha dinheiro para estudar e com grande chance de emprego em boas empresas, porque existe hoje no Brasil 240 mil vagas abertas em TI sem ter funcionário. Bem como, quem quiser organizar um pré-vestibular online, preparatório para a universidade, agora é online, é super mais fácil, não precisa de ter professor, pode ter professor para tirar dúvida, mas todas as aulas estão prontinhas no ar. Então, hoje, abrir pré-vestibular, André, na sua igreja, demais igrejas de Bahia, abrir pré-vestibular, Jefferson, nas suas andanças aí de militância cristã, tornou-se 500 vezes mais fácil. Porque é só você abrir, dar o nome e receber a senha para cada aluno poder estudar. E você fazer reunião online com os alunos, motivando o estudo. É super fácil. E também é grátis. É grátis. Então, vamos lá. Quem quiser abrir um pré-vestibular Educaf online, ou quem quiser abrir um Educafrutec, basta telefonar para código 11, telefone 961 73 68 69. Repete aí, Jefferson. 11 9617 36869. É isso? Isso. Vou repetir mais uma vez. Código 11, telefone 961 73 68 69.
E aí você tem orientação, vai ter todas as dicas. Você poderá abrir no Brasil inteiro pré-vestibulares comunitários, que é facílimo de gestar, é uma gestão muito boa, agradável e confortável, te dá autoestima, faz você se sentir mais útil ao reino de Deus. E mais ainda, abrir o núcleo e Educar Frutec também é tudo fácil, porque os professores dão aulas centralizadas e o aluno, então, de qualquer lugar do Brasil pode fazer a aula e, por semana, a cada 10 horas de estudo, ele pode ganhar R$100 se ele passar na provinha daquelas 10 horas de estudo. Caramba, um abraço. Um abraço a vocês todos aí que nos assistiram. Gostaria de agradecer, dizer que a gente vai voltar com outras lives aí. Eu e o André estamos fazendo essa dobradinha aí para trazer um pessoal aí diferenciado para falar muito nessa ideia da transformação social através do cristianismo e do franciscanismo. Então eu quero agradecer a todos vocês, desejar paz e bem, uma boa noite, e a nossa live se encerra aqui. Falou alguma coisa, André? Só que no outro dia eu vou sequestrar o Frei lá para o Instagram. Pronto. Isso aí. Como está provocando, eu vou levar o velho Frei lá também. Maravilha. Isso aí. A todos paz e bem. Boa noite, Frei. Paz e bem. Valeu, Frei. Tchau, tchau.